Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos continuar com o assunto sistema de numeração decimal, falando sobre o milhar, e vamos fazer as páginas 15 a 17. Na primeira questão, nós vamos completar as colunas do quadro. Na primeira coluna, a gente vai colocar o número decomposto, fazer aquela decomposição dos números que vocês gostam de fazer, né? Já na coluna do meio, nós vamos colocar qual foi o número que formamos. E na frente, na terceira coluna, nós vamos colocar os números por escrito. Então, a gente já tem aí algumas partes da coluna completa pelo livro. Nós vamos terminar de completar as outras colunas, tá? Então, a gente já tem o número 94, a decomposição dele vai ficar 90 mais 4. E a escrita por extenso é escrever esse número com palavrinhas, 94. Observe como ficou. Nessa outra telinha aí, né, continua a formação do quadro, né, que a gente estava fazendo na tela anterior. E os dois últimos aí, observem que estão se acrescentando o milhar, né? Então, 1152, um número que vai formar 1000, a decomposição do número, aliás, 1000 mais 100 mais 50 mais 2. E ele, por escrito, 1152. Embaixo a mesma coisa, 1363 já está por escrito, nós vamos escrever em número e na decomposição, 1000 mais 300 mais 60 e mais 3. A segunda questão, a gente vai escrever todos esses números da questão anterior, só que em ordem decrescente. Presta atenção que aí agora está pedindo decrescente, ou seja, é do maior para o menor. Então, ficou 1363, 1152, 841, 769, 380, 207 e 94. Então, nós vamos marcar com um X a representação da decomposição correta do número 555. Se a gente observar aí, a opção correta é a letra D, que é 500 mais 50 mais 5. Na questão 4, é para a gente completar com os números que faltam. Tem três colunas, né? Com os números. É para a gente completar o que vem antes e o que vem depois. Algumas opções aí, a gente precisa colocar o número do meio, tá? Observe como ficou. Observe os números e responda as questões. Então, a questão deu os números 560, 998, 190 e 389. Na letra A, o número mais próximo de 200. Então, desses números aí, qual é o mais próximo de 200? É o 190. B, o número mais próximo de 400 é 389. C, o número mais próximo de 600 é 560. E o número mais próximo de 1000 é 988. Vocês podem ir riscando os números lá em cima à medida que você já for usando. Usou o 190, risca para saber que não vai usá-lo novamente, né? Na página 17, questão 1. Orlando tem a seguinte quantia em cédulas. Então, ele tem essa quantia aí, né? Se você tiver aquelas notinhas recortadinhas que nós usamos no primeiro bimestre, você pode pegar para poder facilitar na contagem aí com você, tá? Quer saber quantos reais o Orlando tem ao todo? Então, se a gente contar aí as notas, vai dar R$ 1.420. Agora, na letra B, quer saber quantos reais faltam para o Orlando chegar a 1.450. É muito fácil, é só a gente contar de 10 em 10. Ele já tem 1.420. Para chegar a 1.450, faltam 30 reais. Na questão 2, é para observar a sequência dos números.
Na letra A, complete as sequências com os números que estão faltando. Então, na primeira sequência, depois de 16, é 17, 18, 19, 20, 21, 22. Terminou com 23. Na segunda sequência, 52, depois vem 53, 54, 55, 56, 57, 58. Terminou com 59. Na terceira sequência, 226, depois vem 227, 228, 229, 230, 231, 232. Fechou a sequência aí com 233. Agora, na última sequência, depois de 1103, vai vir 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, fechando com 1110. Na letra B, como você sabe identificar quando o número é par ou ímpar? Então, os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todos os números que terminarem com 0, 2, 4, 6 e 8 vão ser os números pares. E os ímpares são os outros números: 1, 3, 5, 7, 9. Então, todos os números que terminarem com 1, 3, 5, 7, 9 são os números ímpares. Agora na letra C, está pedindo para pintar de azul os números pares e de amarelo os números ímpares. Observa como ficou. Agora na letra C, está pedindo para pintar de azul os números pares e de amarelo os números ímpares. Observa como ficou. Turminha, eu preciso que vocês façam as páginas 20 e 21, tá? Que continua sobre o assunto aí, sistema de numeração decimal, falando sobre o milhar. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.